Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa leitura do livro Hábitos Atômicos de James Clear. Nós estamos no capítulo 9, parte 2, subtítulo Imitando a Maioria. Na década de 1950, o psicólogo Solomon Asch conduziu uma série de experimentos que agora são ensinados a legiões de graduandos a cada ano. Para começar cada experimento, o sujeito entrava na sala com um grupo de estranhos. Sem o conhecimento deles, os outros participantes eram atores contratados pelo pesquisador e instruídos a fornecer respostas roteirizadas para certas perguntas. O grupo receberia um cartão com uma linha e, em seguida, um segundo cartão com uma série de linhas. Cada pessoa deveria selecionar a linha no segundo cartão que era semelhante em comprimento à do primeiro. Era uma tarefa muito simples. Aqui está um exemplo de 2 cartões usados no experimento. Aqui, ó. Aí, conformidade com as normas sociais. O experimento sempre começava da mesma forma. Primeiro, havia alguns testes fáceis em que todos concordavam com qual era a linha correta. Depois de algumas rodadas, os participantes recebiam um teste tão óbvio quanto os anteriores, mas os atores escolhiam intencionalmente uma resposta incorreta. Por exemplo, responderiam a comparação mostrada na figura 10. Todos concordavam, embora as linhas fossem claramente diferentes. O sujeito que não tinha conhecimento do artifício ficava imediatamente perplexo, seus olhos se arregalavam, ria nervosamente para si mesmo. Ele conferia as reações dos outros participantes. Sua agitação aumentava à medida que uma pessoa após a outra apresentava a mesma resposta incorreta. Logo, o sujeito começava a duvidar dos próprios olhos, até que, em determinado momento, optava pela resposta que em seu íntimo sabia ser incorreta. Asch escutou esse experimento muitas vezes de muitas maneiras diferentes. O que descobriu foi que à medida que o número de atores aumentava, também aumentava a conformidade do sujeito. Se fosse apenas o sujeito e um ator, não havia efeito na escolha da pessoa. Eles apenas presumiam que a outra pessoa era idiota. Quando 2 atores estavam na sala, ainda havia pouco impacto. Mas conforme o número de pessoas aumentava para 3 atores ou 4, até chegar a 8, os sujeitos ficavam cada vez mais propensos a duvidar de si mesmos. No final do experimento, quase 75% dos participantes concordaram com a resposta do grupo, embora fosse obviamente incorreta. Sempre que não sabemos como agir, procuramos o grupo para guiar nosso comportamento. Constantemente examinamos o ambiente e imaginamos: o que todo mundo faz? Verificamos resenhas na Amazon, no Yelp e no TripAdvisor para imitar os melhores hábitos de compra, alimentação e viagem. Geralmente é uma estratégia inteligente. Os números oferecem evidências, mas pode haver um lado negativo. O comportamento normal da tribo frequentemente supera o que o indivíduo deseja. Por exemplo, um estudo descobriu que quando um chimpanzé aprende uma maneira eficaz de quebrar nozes como membro de um grupo e depois muda para um novo grupo que usa uma estratégia menos eficaz, ele evitará usar o método superior para se misturar, encaixar. Os humanos são parecidos, há uma tremenda pressão interna para seguir as normas do grupo. A recompensa de ser aceito é maior do que a de ganhar uma discussão, parecer inteligente ou descobrir a verdade. Na maior parte das vezes, preferimos errar com a multidão do que estar certos sozinhos.
A mente humana sabe como se dar bem com os outros. Ela quer se dar bem com os outros. Esse é o nosso modo natural. Você pode substituí-lo, optar por ignorar o grupo ou parar de se importar com o que os outros pensam. Mas isso requer trabalho. Nadar contra a corrente de sua cultura requer um esforço extra. Quando mudar seus hábitos significa desafiar a tribo, a mudança não é atraente. Quando significa se encaixar, é muito mais. Subtítulo: Imitando os poderosos. Humanos de todos os lugares buscam poder, prestígio e status. Queremos distintivos e medalhas em nossos casacos. Queremos ser presidente ou sócio em nossos cargos. Queremos ser legitimados, reconhecidos e elogiados. Essa tendência parece fútil, mas no geral é uma jogada inteligente. Historicamente, uma pessoa com maior poder e status tem acesso a mais recursos. Preocupa-se menos com a sobrevivência e demonstra ser um parceiro mais atraente. Somos atraídos por comportamentos que proporcionam respeito, aprovação, admiração e status. Queremos ser o único na academia a fazer barras, o músico que consegue tocar as progressões de acordes mais difíceis, ou o pai com os filhos mais talentosos, porque essas coisas nos distinguem da multidão. Quando nos encaixamos, começamos a procurar maneiras de nos destacar. Essa é uma das razões pelas quais nos preocupamos tanto com os hábitos das pessoas altamente eficazes. Tentamos copiar o comportamento de pessoas bem-sucedidas, porque desejamos o sucesso por nós mesmos. Muitos dos nossos hábitos diários são imitações de pessoas que admiramos. Você reproduz as estratégias de marketing das empresas mais bem-sucedidas em seu setor. Copie a receita de seu padeiro favorito. Pegue emprestado as estratégias de contar histórias de seu escritor favorito. Imita o estilo de comunicação do seu chefe. Nós imitamos as pessoas que invejamos. Pessoas de alto status desfrutam de aprovação, respeito e enaltecimento por parte de outras. E isso significa que se um comportamento pode nos levar à aprovação, respeito e enaltecimento, achamos isso atraente. Também somos motivados a evitar comportamentos que diminuam nosso status. Aparamos nossas cercas vivas e cortamos nossa grama, porque não queremos ser os desleixados do bairro. Quando nossa mãe vem nos visitar, limpamos a casa, porque não queremos ser julgados. Estamos sempre nos perguntando: o que os outros pensarão de mim? E adaptando nosso comportamento com base na resposta. As irmãs Polgar, os prodígios do xadrez, mencionados no início desse capítulo, são evidências do impacto poderoso e duradouro que as influências sociais têm sobre o comportamento. Elas praticavam xadrez por muitas horas todos os dias e continuaram esse esforço notável por décadas. Mas esses hábitos e comportamentos mantiveram sua atratividade, em parte porque eram valorizadas por sua cultura. Do elogio de seus pais à conquista de diferentes marcadores de status, como se tornar grande mestre, elas tinham muitas razões para continuar empregando seus esforços. Resumo do capítulo. A cultura em que vivemos determina quais comportamentos são atraentes para nós. Nós tendemos a adotar hábitos que são elogiados e aprovados pela nossa cultura, porque temos um forte desejo de pertencer à tribo. Tendemos a imitar os hábitos de 3 grupos sociais: os próximos, família e amigos, a maioria, a tribo, e os poderosos, aqueles com status e prestígio. A coisa mais eficaz que você pode fazer para construir hábitos melhores
é juntar-se a uma cultura em que seu comportamento desejado é o padrão. 2, você já tem algo em comum com o grupo. O comportamento normal da tribo frequentemente supera o que o indivíduo deseja. Na maioria das vezes, preferimos estar errados com a multidão do que certos sozinhos. Se um comportamento pode nos levar à aprovação, respeito e ao enaltecimento, nós o achamos atraente. Vamos encerrando aqui o capítulo 9 e eu aguardo vocês no próximo capítulo, que é o capítulo 10. Deus abençoe. Você já imaginou como seria viver com mais saúde, energia e autoestima? Uma vida saudável começa com a decisão de adotar novos hábitos, mas sabemos que essa jornada não é fácil de enfrentar sozinha. Existem lutas que exigem apoio, força e direcionamento para superar. É por isso que criamos a Revolução de Dentro para Fora, um grupo de mentoria feito para transformar vidas. Aqui, você será acompanhada de perto, com estratégias práticas para vencer velhos hábitos e construir uma nova rotina. Junte-se a mulheres vencedoras como você, que estão superando limitações e bloqueios, e descubra o poder de uma verdadeira revolução que começa dentro de você. Venha com a gente e transforme sua vida hoje mesmo, porque juntas somos mais fortes.